O contrato de concessão com a empresa de transporte coletivo, ela vence este ano, em dezembro de 2021. Então, nós já estamos iniciando estudos preliminares para uma nova concessão. Nós devemos contratar alguém para nos ajudar a elaborar o termo de referência para fazer isso. E nós faremos audiências públicas, exatamente para ouvir opiniões como a do seu Carlos e de tantas outras pessoas que são usuários do sistema público de transporte que podem colaborar no aperfeiçoamento, né? Então, tudo isso agora, Carlos, vou pedir para que você fique atento, não é? Tudo isso vai ser rediscutido e esse é o momento, né, para a população participar, porque no final quem vai deliberar sobre o que vai acontecer em linha de ônibus, além de um estudo científico de engenharia de tráfego, uma empresa que deve modelar o edital, é a população através das audiências públicas, entendeu? Então, esse é o momento, a gente está de olho nisso e a gente vai cuidar disso. Aproveitar um assunto que aparece aqui com frequência, houve uma redução na frota de ônibus que circula pela cidade ao longo da pandemia, principalmente nas fases mais restritivas. As pessoas se queixam que isso acabou só piorando a situação, porque o ônibus que já ia um pouco cheio para alguns bairros e alguns horários acabou ficando ainda mais lotado. Como é que foi esse critério, essa definição dessa política de funcionamento do transporte coletivo ao longo da pandemia, prefeito? Olha, Carla, eu preciso discordar um pouco desta quase que uma lenda urbana que circula. Vamos desmistificar um pouco, não é? Se você vai trabalhar, você tem um horário para trabalhar. É nesse horário do seu trabalho, do trabalho do Bidu, do meu trabalho, que a maioria das pessoas saem para trabalhar. É esse horário de pico. Nesse horário não houve alteração. As aglomerações continuam existindo. Houve diminuição nos horários em que as pessoas menos circulavam nos ônibus. Então não houve tanta aglomeração. Isso é uma das coisas que, né, hoje a gente tem muita opinião sobre todos os assuntos, não é? Mas aí a pessoa que ia pegar o ônibus, por exemplo, às 9 da manhã, esse ônibus não existe mais, se ela tiver um médico, algum local para que ela precisa ir, ela tem que pegar o das 6 da manhã. Mas não é uma coisa recorrente, não é? Então, no dia que ela for pegar o médico, em vez de ter 2 pessoas, vai ter 3, é verdade. Mas no outro dia, no dia seguinte, que ela não tiver que pegar o médico, não tem 2 pessoas, não vão ter 3, vão ter 2. Não é? É claro, inegavelmente, cara, que a pandemia nos afetou a todos. Não é um ambiente adequado, né? Não a Vada é um de Santos, ambiente inclusive, esteve fotografando os ônibus. E o aumento da frota, não é? Ou a diminuição da frota, ela passa por questões logísticas. Você não pode transitar um ônibus na cidade, não é? Que praticamente não carregue ninguém. Isso tem várias questões que foram levadas em conta. Isso foi feito no país todo. Do ponto de vista econômico-financeiro. Depois, para que as pessoas fossem estimuladas a ficar em casa. Não é? As pessoas não eram mais para, se não fosse a serviço durante esse período. Se você for pegar a lógica, a teoria do porquê, ela tem uma explicação. É que ela acaba gerando um ambiente que não é o adequado nesse momento de pandemia, né? A proximidade entre as pessoas ela é possível de ser constatada. Não tenha dúvida. Por isso é que durante boa parte desse período as pessoas, né, foi pedido às pessoas que só saíssem de casa em caso de extrema necessidade e urgência. E, Carla, quando a pessoa tem uma situação de emergência e urgência, ela não pega o transporte coletivo para ir no médico. Se você está infartando, você não fica no ponto de ônibus esperando, anda 1 quilômetro, às vezes, anda 500 metros, pega. Normalmente um vizinho te socorre, um filho te socorre, o pai socorre o filho, né? Tenha um amigo que você liga e te socorre. As consultas marcadas, aí sim as pessoas vão de ônibus, mas assim, a lógica que está por trás disso é o seguinte: as pessoas têm que ter menos mobilidade, as pessoas não têm que sair em casa. Então a redução se justificaria porque menos pessoas usariam. Ocorreu que muita gente desrespeitou essa regra e passou, então, em alguns momentos, a ter picos, né, em linhas que não tinham. É claro, né, Carlos, se você transporta 400 mil pessoas em 50 ônibus e passa a usar 40 ônibus para transportar 400 mil pessoas, você vai ter um afluxo melhor. Mas o que se esperava e o que se espera é que de 400 caia para 300. E caiu, Carlos. Você quer ver outro dado? Porque essa é uma questão interessante também. Isto é público, não é? Antes da pandemia, Rio Claro carregava cerca de 400 mil passageiros mês.
Hoje tem carregado 180. Então eu não sei como que... Veja, então nós diminuímos mais de 50%. A redução foi de 20% da frota. Isso é uma questão estatística, matemática também. Não é, cara? Eu confesso, eu não sou usuário. A notícia que veio da prefeitura é que agora subiu para 50% da frota, que estava em 40% da frota circulando e agora subiu para 50%. Mas nesse período em que caiu para menos de 100 mil passageiros. No período antes da medida mais restritiva e da segunda onda, não estamos falando de 1 ano e pouco já de maior restrição, não é? O que é que aconteceu? Você teve uma queda brusca de passageiros pela metade e, como regra, ficou funcionando 60%, 70% da frota. Né? Então 50% está carregando menos da metade dos passageiros. Né? Então, em tese, não é que você tem 400 mil pessoas que andam no ônibus e eram 50 ônibus, hoje são 25, carregando as mesmas 400 pessoas. Nós tivemos uma redução drástica do número de pessoas que foram carregadas. Então, os números indicam que eventualmente possa ter havido isso, mas na teoria falando, eu digo, não sou usuário do sistema, então eu tenho que me ater a esses números, não é? Mas isso é um fato. Menos de 200 mil pessoas têm andado, eram 400 mil. Se você tem menos, em alguns momentos pode ser que haja, né, uma concentração de linha. Mas, Gustavo, houve uma determinação da prefeitura junto à empresa de ônibus para que os ônibus só circulassem mediante a capacidade de passageiros sentados. Hoje o que a gente vê é totalmente o contrário. Os ônibus, em alguns horários, em alguns itinerários, eles passam com passageiros ainda sentados, passageiros em pé. E a orientação, inclusive, com a vigilância sanitária que esteve conosco aqui, numa das oportunidades, eles disseram que a empresa foi informada que a partir do momento que o ônibus estiver com a lotação de passageiros em pé, providenciasse um outro veículo. Essa orientação continua. Então, mas só que a empresa não segue. Então, nós vamos verificar isso, tá? Eu não tenho recebido, pelo menos não recebi até hoje na minha mesa, nenhuma denúncia ou queixa nesse sentido. Toda vez que a gente recebe, a gente encaminha para apurar. Isso, a orientação não mudou. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.